Estamos na lição de número 8 com o título Jesus viveu a experiência humana. É interessante nós abordarmos esse tema, esse assunto, para deixar bem claro que Jesus, mesmo sendo Deus, porque Paulo escreveu da seguinte forma: sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, mesmo ele sendo Deus, não usou a sua deidade, não usou a sua divindade em benefício próprio. Então ele foi 100% homem. Então Jesus teve a experiência humana. Nós vamos ver, nasceu de uma mulher, teve parente, viveu na sociedade e também sofreu como todo ser humano sofre, teve fome, teve sono, teve cansaço. Então é muito interessante essa lição para deixarmos isso bem claro. Por quê? Porque há muitas seitas, há muitas heresias que ensinam diferente. E a Bíblia deixa bem claro, o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito é do anticristo. A leitura bíblica, aliás, o texto áureo se encontra em Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve uma vida social, teve amigos, teve parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré. Lembrando que Nazaré é onde ele foi criado, ele nasceu em Belém, depois o Senhor orienta que através, né, de um sonho, o anjo orienta José para que leve sua família ao Egito e logo após a morte de Herodes, o José então volta para a cidade onde ele vivia, mesmo ele sendo ali da região que são descendentes de Davi, né, teve que fazer o seu cadastramento em Belém, mas ele volta para Nazaré, onde é o norte, ali é Galiléia, e Jesus foi criado em Nazaré. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em João capítulo 1, versículo 43 a 51, São Mateus capítulo 26, versos 37, 38 e também o verso 42. A nossa introdução, ela está dizendo: o Senhor não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Então Jesus, todo ser humano, né? Nós aprendemos isso na escola e aprendemos também na prática do dia a dia, que o ser humano ele é um ser social. E como um ser social, ele não pode, não deve viver isolado. Então nós não fomos feitos para viver isolados. Jesus Cristo da mesma forma nunca jamais viveu isolado, a não ser, né, quando ele é batizado no Rio Jordão. Ao sair do Rio Jordão ali, tem a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele está saindo do Jordão e o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea e o Pai brada dos céus dizendo: este é o meu Filho em que eu tenho prazer, que eu tenho comprazido. E ali o Espírito Santo leva ele ao deserto para ser 40 dias ali tentado. Então foi o único momento que nós vamos ver que ele está sozinho durante ali um tempo, mas para se comunicar, para se conectar com Deus. Então, se você disser assim: eu vou ficar um tempo ali em oração, vou ali para um retiro para que eu possa orar, buscar a Deus, estudar a palavra, aí sim. Mas viver, né, anos e anos em retiro, fora da sociedade, não é o propósito de Deus, muito menos o propósito que Jesus Cristo veio fazer na terra. A parte primeira aqui, a experiência humana no ministério de Jesus. No item 1, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e também os herodianos. Então o judaísmo, na época de Jesus, já havia várias facções, né? Já havia várias divisões dentro do judaísmo. E quando Jesus vem, essas facções, interessante que essas facções elas acabam se unindo, elas tinham diferenças doutrinárias, né? Tinham diferenças doutrinárias, elas acabam se unindo para se mover contra o Senhor Jesus. Então esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética e também os ensinos de Jesus, né, sobre os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Nós vamos ver aqui na letra A, os fariseus. O nome fariseu ele vem do hebraico prusim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras. Então para eles a tradição estava acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvos das críticas de Jesus. Então Jesus Cristo olhava para eles, viam que a tradição estava acima das escrituras, ou seja, eles imaginavam que eles viviam de aparência. Então não era o seu coração, o seu interior, mas eles queriam mostrar-se para o povo. Jesus deixou isso bem claro, disse para eles assim que o sepulcro caiado, ou seja, está pintado por fora, mas por dentro está podre. Então Jesus Cristo usou, né, essa metáfora para dizer isso e para nos alertar. E outra coisa, a Bíblia diz que se nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, nós não vamos ver o reino de Deus. Então eles também tinham sua dedicação, eles eram muito dedicados.
mas não é a nossa dedicação que vai nos levar ao céu, é Jesus. Mas nós temos que ser dedicado por amor ao Senhor Jesus. Então nós vamos continuando aqui, ó. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual pertencia antes da sua conversão era a seita, né, o grupo mais severo dentro ali do judaísmo. Então o apóstolo Paulo falou isso. Ele, né, trazendo essa reflexão, porque as pessoas pensavam assim, nós somos filhos de Abraão, nós estamos salvos. Ele falou, não, eu também sou filho de Abraão, eu também sou fariseu, eu também sou judeu, mas, ou seja, dentro do judaísmo eu faço parte da facção ou da seita mais severa, mas no entanto não é isso que vai nos levar aos céus, é o Senhor Jesus que nos salva. Na letra B nós vamos falar aqui dos saduceus. Os saduceus, o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo do sumo sacerdote desde a época de Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Então, esse grupo é antigo, né? Era um grupo antigo, uma facção antiga dentro do judaísmo. Eram como fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles diziam assim, nós aceitamos só o Pentateuco, mas mesmo assim, com certa reserva. Então, não acreditavam em anjos, era um diferencial dos saduceus, né? Os saduceus não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos, e também não acreditavam na ressurreição, e rejeitavam os demais livros da Bíblia do Velho Testamento. Muitos deles eram sacerdotes, exerciam fortes influências no Sinédrio. Então, muitos deles eram sacerdotes e exerciam uma forte influência no Sinédrio, exercitam influência também ali sobre os fariseus, eram inimigos mortais de Jesus e uniram seus fariseus, ou seja, eles criam coisas diferentes, teologicamente diferentes, mas se uniam contra o que eles entendiam seu inimigo comum, que é o Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus era o inimigo comum? Porque o Senhor Jesus, ele veio pregar a verdade, ele veio pregar a simplicidade e ele era o enviado do Pai e eles, na verdade, haviam corrompido as Escrituras. Então, quantas vezes hoje também muitas igrejas têm corrompido as Escrituras, têm alegado serem eles os detentores ou porta-voz de Deus, sendo que o porta-voz de Deus na Bíblia, hoje, o porta-voz é a palavra, é as Sagradas Escrituras e aqueles a qual o Senhor usa de acordo com as santas e Sagradas Escrituras. Nada pode passar das Escrituras. Há religiões hoje que eles pedem para que os seus membros não leiam muito a Bíblia, porque a tradição deles é que vale, ou seja, a tradição está acima da palavra, e isso é um perigo muito terrível. No item C, os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, né, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Então eles tinham esse pensamento, né, os herodianos, e eles foram instruídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodavam. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus, assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então nós vamos ver que esses grupos, havia muitos grupos ali dentro do judaísmo, mas quando Jesus vem, né, porque para eles parecia uma nova doutrina, mas não era uma nova doutrina. O que Jesus veio fazer, ele veio cumprir toda a palavra, ele veio cumprir toda a lei. Então isso para eles era inconcebível. Por quê? Porque eles tinham a sua própria interpretação da lei, e aquilo que eles tinham interpretado da lei, aquilo estava no seu coração como uma verdade única, e como detentores, até mesmo por ser descendente de Abraão, eles questionaram Jesus, disseram assim, mas nós somos descendentes de Abraão. Então, só por ser descendente de Abraão, eles se julgavam maiores. Tanto é que o israelita, eles chamam os demais povos de gentios. Então eles são israelitas, os demais povos são gentios. Então sempre foi uma característica do povo de Israel, mas uma característica negativa. No item 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano, apresentando os amigos, apresentando os vizinhos do Senhor Jesus. Então, a Bíblia é clara em dizer, né, Jesus tinha os seus primos, o João Batista era seu primo, fala de Zacarias, de Isabel, parente da mãe de Jesus, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que eram, juntamente com Pedro, né, os mais chegados, mais próximos a Jesus. Eles eram primos de Jesus, porque Zebedeu era um pescador da Galileia e Maria de Salomé. Então Salomé, ela era irmã da mãe de Jesus, então eles eram primos. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, dizendo que ele crescia em estatura e em sabedoria. Então isso é bem claro na palavra do Senhor Jesus. Lucas deixa isso bem claro, diz assim, crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ou seja, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, elas também se maravilhavam ali com a infância dele, com o menino inteligente,
inteligente que ele era, com o menino obediente aos pais que ele era, porque você vê que toda criança que é obediente, toda criança que tem ali uma educação dada pelos pais e que ela consegue ali socializar-se com aqueles que estão ao seu redor, sempre ela é uma criança admirável. Então Jesus foi uma criança admirável também nessa terra. Ele interagia com as pessoas independente da sua condição social e espiritual. Nós vamos ver ele interagindo com os publicanos e pecadores. Ele foi criticado por isso. Por que ele foi criticado por isso? Justamente, dizendo aqui, ó, e aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ou seja, ele foi questionado justamente porque ele era sociável. Ele era sociável e ele usava ele usava, né, do próprio propósito do ser humano de ser sociável para levar a sua palavra, para levar a sua doutrina. Também ele convivia com os fariseus. Tem a história dele, aquela mulher pecadora, tem a história dele com a mulher ali samaritana, a qual ele no poço de Jacó, ele conversa com ela, ali é uma socialização, né, conversando com ela, ele começa o quê? A falar do amor de Deus para com aquela mulher, uma mulher que era mal vista naquela sociedade. De repente ele ganha aquela mulher vai lá, chama todo aquele vilarejo, né, para conhecer Jesus. No item 13 aqui, características próprias do ser humano. Então, nós vamos ver que Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. O seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer outro bebê, qualquer outra pessoa. Ele sofreu, diz a Bíblia, que ele sofreu, chorou, sentiu angústia. Ele sentiu sono, fome, sede, cansaço. Jesus morreu. Então, um ser humano morre, Jesus morreu. A diferença é que ele não ficou morto, a morte não pôde segurá-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, mas ele carregou os nossos pecados, por isso ele morre na cruz do Calvário, mas a morte não consegue mantê-lo ali e ressuscita ao terceiro dia no corpo glorioso, vive para todo sempre, está sentado à destra do Pai, né? 40 dias depois da sua ressurreição, ele é assunto ao céu, senta do lado direito do Pai, enviou o Espírito Santo 10 dias depois e dali ele comanda a sua igreja. Então Jesus ressuscitou. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Então Jesus foi um homem obediente ao Pai, um homem que orava e um homem cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Então nós temos que entender isso. Então ele sentiu fome? Sim. Sentiu sede? Sim. Angustiou-se, sim, angustiou-se de modo terrível, né? Ele falou: minha alma está angustiada até a morte. Então, mas só que a fraqueza nossa quanto à carnalidade, Jesus não teve essa fraqueza de forma alguma, porque o próprio Pedro escreve, né, que ele esteve conosco, mas nunca pecou e nunca houve engano na sua boca, nem com a sua boca ele jamais pecou. Parte 2, heresias que negam a humanidade de Jesus. Então vamos ver a primeira heresia aqui, Apolinarismo. Apolinário foi um bispo de Laodiceia que nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. Então provavelmente viveu 80 e poucos anos, né? E o apolinarismo é uma doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Então esse bispo, ele teve essa concepção, começou a ensinar isso, tá? Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, né, que é a carne, o corpo, psique, que é a alma, animal, a alma, a sede dos desejos, das emoções, das paixões, dos apetites, e pneuma, que é a alma racional. Essa alma racional, nós também falamos espírito com letra minúscula, tá? Mas agora nós vamos entender o que o bispo Apolinário estava, qual era a doutrina dele, e a doutrina errônea, tá? Então, em relação a Jesus, ele dizia a ele que Jesus possuía, então, a soma, né, que é o corpo humano, e também a psique humana, que é a alma, para sentir fome, sentir sono, mas que a pneuma, né, humana, ou seja, o espírito com letra minúscula, nós chamamos de espírito com letra minúscula. Então, ele, segundo Apolinário, Jesus não tinha esse espírito. Então, segundo ele, olha só, quando ele diz lá, em São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz que ali teria o lugar, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então é um erro doutrinário trazido por ele, viu?
E que na época mesmo, esse erro doutrinário dele já foi refutado. Então vamos ver a reação da igreja, né? A humanidade plena de Jesus está claro no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Jesus. Então Jesus teve um corpo físico, andou entre nós, nasceu, né, de uma jovem chamada Maria. Também da alma e do espírito, a Bíblia é bem clara, né, em dizer sobre, deixa bem claro que Jesus Cristo, então, ele foi 100% homem. Jesus Cristo esteve aqui nessa terra como homem. Diz assim em São Lucas 24. E falando ele dessas coisas, o mestre Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma, né? E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos. Estão mostrando ali onde foi furada as suas mãos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Pois um espírito, ou seja, um fantasma, não tem carne. Então Jesus é corpo e nem ossos, corpo humano, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então agora Jesus, agora Jesus no corpo glorioso, ressurreto, ele se mostra aos seus discípulos, ele deixa claro, né, que ao estar aqui na terra, ele era 100% homem e ressuscita agora no corpo glorioso, quando nós teremos este mesmo corpo glorioso na eternidade. Então, o Senhor Jesus Cristo aí deixou bem claro, né? Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. Então, Jesus é o verdadeiro homem, mas, no entanto, nunca jamais pecou. Então, Timóteo diz assim, ó, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por que fala Jesus Cristo homem? Porque esteve em forma humana. Então a Bíblia é bem clara em deixar isso registrado por quê? Por causa já das pessoas que trabalhavam contra isso. Ah, mas será que Deus encarnado, mas será que não foi apenas uma figuração que esteve aqui entre nós, né? E não verdadeiramente um homem que esteve entre nós? Então o apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia em 451. Foi declarada uma heresia. Vamos ver outra heresia. Monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis, em uma só pessoa. Então, no concílio que foi reunido ali em Calcedônia, foi então entrar o entendimento. Jesus Cristo realmente esteve na terra em forma humana, 100% homem, e ele jamais deixou de ser Deus, 100% Deus. Então fala-se de duas naturezas, não é duas personalidades, não é dupla personalidade não, é duas naturezas. Mas este patriarca aqui, né, da igreja ali primitiva, Sérgio de Constantinopla, então ele entendia diferente, criando também um conceito errôneo, viu? Criando um conceito errôneo. Então o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou, né, o monotelismo heresia, reconhecendo que as vontades de Cristo. Então, olha só, é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Ao perdoar os pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Então, Sofrênio, agora Sofrênio dá uma explicação melhor. Sofrênio, patriarca de Jerusalém, 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a vontade humana submissa à vontade divina. Então, Jesus é 100% homem, sim, mas como homem, o que ele tem? As vontades humanas. Mas espera aí, se ele tem as vontades humanas, por que ele nunca pecou? Porque a sua vontade humana era submissa à sua vontade divina. Então Jesus, ele estando aqui na terra, ele foi totalmente submisso ao Pai e cheio do Espírito Santo. Tanto é que lá na cruz, perto da cruz, né, quando ele está orando ali, uma noite antes ali, na noite que ele foi traído, na noite que ele fez a Santa Ceia, que ele foi traído, ele deixa bem claro que a minha alma está angustiada até a morte, e ele ora ao Pai dizendo: seja feita a tua vontade. Então ele é totalmente submisso ao Pai, é um exemplo para nós, né? Parte 3 agora da nossa lição, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. No item 1, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Então, quais países Jesus visitou? Jesus esteve todo o seu ministério centralizado em Israel, mas só que quando ele era bebê, quando ele era criança, José, para salvá-lo, levou ao Egito, ficou um tempo, né? E nas suas pregações também, ele chega ali na região da Fenícia. Olha só, podemos afirmar que Jesus visitou durante toda a sua vida terrena 3 países: o Egito, o Israel, né, que é o centro da sua atuação, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltou
não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus, não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia e os mormons, eles declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos. Isso aí você vai perceber que são seitas que, na verdade, não querem o bem das pessoas, mas querem protagonismo. Então, como o fundador dos Mormons é ali dos Estados Unidos, aí ele vai dizer, não, mas Jesus, ele estava lá em Israel, mas de repente ele desapareceu de lá e apareceu aqui também nos Estados Unidos, pregando para os índios que aqui estavam, para o povo que aqui estava. E isso é heresia, isso é heresia. E nós temos que tomar muito cuidado com essas heresias, viu? Então, a Bíblia, porém, nada menciona sobre isso. Então nós temos que rejeitar as fábulas. A Bíblia fala, né, que haverá um tempo, né, que as pessoas vão pregar fábulas, ao invés de pregar a palavra, a Bíblia sagrada. Então Deus, lá, o próprio Paulo já escreveu para Timóteo, que era um jovem pastor, dizendo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então toma cuidado, porque vai haver o quê? Histórias totalmente enganosas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Então Jesus, quando estava ali, ele era pertencente àquela comunidade, as pessoas conheciam, tanto é que ele operou poucos milagres na sua região, porque ele disse assim, o profeta não tem honra na sua terra. E na sua região alguém questionava, dizia, mas peraí, esse homem está profetizando, esse homem é profeta, esse homem cura as pessoas, mas esse homem nós conhecemos ele. Ele não é o Jesus, ele não é o filho do carpinteiro, ele não é o filho da Maria, não está entre nós os seus irmãos. Falaram até, né, citando o nome aqui dos seus irmãos, citaram o nome dos seus irmãos e as suas irmãs. Olha só no item 2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Até nesse lado negativo que eles não criam, é porque ele era da comunidade. Olha só, essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da sua comunidade, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos reflete a cultura judaica e nada que se pareça, né, com a cultura hindu, ou da Índia, ou dos Estados Unidos. Então, alguém perguntou assim, peraí, ele está fazendo milagres, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Esse Simão é outro Simão, esse Judas é o próprio que escreveu a carta, né, de São Judas, e esse Tiago também foi o presidente em Jerusalém, e que escreveu a carta, aquela carta que tem na Bíblia Sagrada, no livro ali que nós chamamos de Tiago, tá? Então, disseram, questionaram, e o próprio Jesus disse, né, o profeta não tem honra na sua casa. E alguém dizia assim, e estes escandalizavam-se nele. Por quê? Porque conheciam ele. Ora, tal atitude do povo não significaria que Jesus fosse um recém-chegado da Índia e nenhum forasteiro, ou seja, ele era conhecido naquela região. E agora nós temos que lembrar também que Jesus, com 12 anos, ele é levado ali no templo, né, porque a iniciação no judaísmo era aos 12 anos, e ali quando ele faz aquela iniciação no templo ali, a sua família vai embora achando que ele está com seus familiares ali na caravana, e de repente, 3 dias depois, quando voltam ao templo, ele está lá ensinando os doutores, uma prova de que ele estava inserido na sua comunidade. Conclusão, o nosso compromisso é o qual? É de seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas, não desfazia de ninguém, ele nunca menosprezou ninguém, ele nunca desfez de ninguém, sempre levava a palavra do Pai às pessoas, para que as pessoas pudessem experimentar esse amor, né? E essa mudança de vida. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós como um ser humano, tá? Então Jesus, ele 100% homem, 100% Deus. Precisamos sempre lembrar dessa frase para que nós possamos compreender, né? E compreender a vida do Senhor Jesus Cristo. Vamos para nossas perguntas. Pergunta 1. Quais os principais opositores de Jesus com quem ele debatia? Eram os fariseus, os saduceus, os herodianos. Pergunta 2. Como sabemos que o Senhor Jesus teve vida social e religiosa? Então ele interagiu com as pessoas dependendo da sua condição social, né, espiritual. Então ele está ali as passagens dele conversando com os publicanos, com os pecadores, com os fariseus, com a mulher pecadora, com a mulher samaritana. Então ele interagia com as pessoas. Pergunta 3. O que ensina as doutrinas apolinarianistas e monotelista? Então essas doutrinas, Apolinário ensinava que a doutrina dele é que nega que Jesus Cristo encarnado teve espírito humano, está errado nessa doutrina dele, e o monotelismo é a doutrina do patriarca Sérgio, a doutrina cristológica do patriarca Sérgio, que ensinava a ver Jesus só uma vontade. Está errado, porque ele era 100% homem, tinha vontade humana, e 100% Deus, mas não usou a sua deidade em benefício próprio, jamais, viu? Pergunta 4. Quais os concílios declararam o apolinarianismo e o monotelismo
declararam como heresias no Concílio de Calcedônia em 451 e também o Terceiro Concílio de Constantinopla em 681 foram declarados, né, essas doutrinas heréticas, ou seja, estão erradas. Pergunta 5, como os evangelhos apresentam Jesus? Eles apresentam Jesus, eles não apresentam um Jesus estranho à sua comunidade, um Jesus vindo da Índia ou um Jesus que foi passear nos Estados Unidos. Não, é um Jesus inserido na sua comunidade, que havia os seus primos, seus parentes, né, e toda uma convivência na sua comunidade. Amém? Então, nós vamos continuar estudando sobre esse assunto maravilhoso, tá? Durante todo esse trimestre, defendendo a nossa fé. Então, Deus abençoe você e até a próxima aula.